4 graus. Turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Pois é, né? Com a pandemia, a gente já vinha tendo aí pessoas apresentando quadros clínicos, né? De depressão, ansiedade e outros transtornos. Mas com a pandemia, agora mais recentemente com as enchentes, esses quadros se acentuaram. Incrivelmente, tem muitas pessoas passando por grandes problemas, né, na área mental e emocional. E para a gente falar sobre esse assunto aqui, vamos bater um papo com a nossa convidada de hoje, que trabalha aí com mente saudável e criativa. Ela é arte terapeuta com formação em neuropsicologia da arte. Atende crianças a partir de 7 anos. E vamos ter aqui a participação do Davenir também para receber a nossa convidada, a Yara Urbani, a arte terapeuta Yara Urbani com a gente aqui. Davenir, faça as honras da casa, Davenir. Começo cumprimentando, então, já dando bom dia para nossa entrevistada, né? E já também pedindo para ela fazer uma apresentação aí desse seu trabalho, como é que é, né? E já fazendo uma pergunta também, atende crianças a partir de que idade? Bom dia, Yara. Bom dia, meninos. Então, nesse nosso dia gelado, Sim, né, para aquecer os corações. É bem isso como o Braulio também falou, né? Acho que a pandemia trouxe não só que... Acho que não foi nem questão da pandemia. A pandemia hoje se trata sobre a saúde mental. Então, a gente vem enfrentando muitas questões de pensamento acelerado, exaustão, o brain fog, que a gente chama, que é a mente nublada. São excessos de informações, excessos de tarefas que a gente não consegue muitas vezes dar conta disso tudo. Então, eu sou, na verdade, com formação aí, além do turismo, em arte terapeuta, já trabalhando há 7 anos no desenvolvimento de pessoas. Iniciei com as crianças, então já respondendo a tua pergunta, crianças a partir de 7 anos. E o início da minha jornada, que proveio do turismo artístico e cultural, trabalhando com crianças e adultos no desenvolvimento pessoal, e de autoestima e de talentos pessoais através da arte, na época dos espetáculos, me trouxe essa paixão, que era ir a fundo disso, né? Como que eu vi durante tantos anos esse desenvolvimento do amor próprio, da criatividade, da autoestima aflorando e florescendo em tantas pessoas. E foi num período que eu estava com as minhas meninas pequenas que eu resolvi fazer alguns trabalhos, oficinas de criatividade com as crianças da periferia de Canela e depois de Gramado. E eu amei isso, porque eu vi de fato aquelas crianças que muitas vezes eram muito introspectivas e que tinham um potencial incrível, e foi desenvolvendo através do respeito a si próprio, que é isso que eu trabalho muito com a arte, né? É fazer com que o seu jeito de ser floresça e começasse a despertar isso. E foi a partir daí que eu fiz a minha trajetória, mudei a minha trajetória, saindo do desenvolvimento do turismo para o desenvolvimento de pessoas. Sim. Através da arte como ferramenta. Então, são crianças hoje a partir de 7 anos que eu atendo. Que bacana. Claro. E como é que é o teu trabalho com essas crianças? Completando minha pergunta também, são sessões, quanto tempo? Na verdade, são sessões individuais, porque busca muito a característica da criança. E como é o trabalho? Eu trabalho principalmente focado na regulação emocional de forma divertida, para que a criança compreenda um pouquinho esse divertidamente, que eu há anos já falo que é o criativamente. Sim. Afinal, criar ativa a nossa mente, né? Então, trazendo muito essa questão do respeito a si próprio, buscando também aquilo que eles amam fazer e que sabem fazer bem, compreender a diferença que eles têm como indivíduo, como crianças, como pessoas, e ampliando também, fazendo com que a criatividade não se bloqueie. Por quê? Porque, de acordo com dados internacionais de fundações americanas que estudam a criatividade humana,
que é a nossa capacidade de resolver problemas. Os estudos são muito chocantes. Eles trazem que crianças, a partir dos 6 anos, começam a reduzir drasticamente a capacidade de criar. Ou eles têm a criatividade, mas têm o medo de falar das suas ideias. Uma inibição. Os dados são tão fortes que a criança chega aos 6 com 98% da capacidade criativa e de imaginar, e aos 16 anos saem da idade escolar ali com em torno de 8%. Yara, eles apontam a causa disso, porque Sim. é um dado preocupante. A gente está inibindo, está castrando nossas crianças em prol do quê, né? De um outro tipo de desenvolvimento, somente o intelectual, esquecendo dessa parte criativa, emocional, artística, enfim. São 3 pontos principais. Um modelo escolar, que realmente está muito na questão da memorização e não da reflexão, de buscar alguma questão, né? Assimilar as ideias, tirar de dentro para fora. Então, muito na base do copy-paste. Mas não é só isso. Também é uma questão cultural, inclusive de educação familiar, societária, e também a questão do próprio desenvolvimento humano, né? Uma coisa é a criança ousada, criativa, espoleta, e outra, quando chega na fase da adolescência, também é que elas questão, né? Vão rir de mim, o que os outros vão pensar. Então é mais fácil eu me moldar no jeitinho da sociedade do que eu ousar demais. Então esse é um dado bem importante sobre isso. E os adultos aí, quais são os principais, você que está nessa área, né? Qual é os principais motivos, né, que buscam a arte terapia? É. Então, eu comecei muito com arte terapia, hoje são várias outras técnicas que eu também trago, mas as questões são essas, né? Eu comecei a atender as crianças, depois vieram as mães das crianças, e como mulher, principalmente, que é um foco bem forte do meu atendimento, é as questões relacionadas pessoais, com o foco da maternidade, com o foco no trabalho, com o foco como pessoa. Muitas mulheres chegam assim, Yara, eu me perdi no passar dos anos. Me moldei primeiro o que o meu pai e mãe queria, depois o que o meu marido queria, depois o que as crianças queriam, e agora eu tenho a liberdade, mas não sei o que fazer com ela. Outras são super autênticas, confiantes de si mesmas, mas essa questão de como gerenciar, como fazer a gestão do seu tempo com esse multitarefas. Então, muito focado nessa questão do autocuidado, autoconhecimento, trabalhar o automerecimento e autoconfiança também, para traçar a sua própria trajetória de vida. E o objetivo é o mesmo: viver mais leve, com mais equilíbrio, ser feliz e deixar legado. E isso também está relacionado, Yara, às nossas crenças limitantes, porque a gente acha que justamente isso que você falou, né? Os pais muitas vezes incentivam os filhos a desenvolver determinadas vocações para as quais eles não foram, digamos assim, não nasceram para isso, né? Eles não estão relacionados, não estão vinculados a essa atividade e acabam tendo que desenvolver por necessidade, para satisfazer os pais, enfim, não está ligado a isso, as nossas crenças. Sem sombra de dúvida, crença imposta pelos outros, crença imposta por rótulos que nos colocaram e crenças criadas por nós mesmos. A nossa imaginação, ela é fantástica. Tudo que nós criamos, antes nós imaginamos. E na nossa mente a gente também cria muito dessas crenças. O que hoje nós gaúchos viemos passando é sim muito difícil, é uma crise, é um impacto psíquico e financeiro muito forte, mas também é uma oportunidade, é uma terra fértil de nós desenvolvermos outros lados de nós que a gente nem sequer imaginava que tínhamos. Então, eu sempre falo, né? Isso que nós estamos vivendo, seja uma crise societária, como gaúchos, mas também crises pessoais com traumas que cada um de nós passa no decorrer da nossa vida, se bem trabalhado, é maravilhoso, uma maravilhosa oportunidade de nós buscarmos ferramentas, talentos pessoais, habilidades que a gente nunca teve a oportunidade de desenvolver, que a gente nem sabe que nós temos essa habilidade. Sim. Então,
Principalmente, e os dados de crise pós-desastre trazem, que é 3 meses após uma crise, um desastre, uma catástrofe, é essa oportunidade, de fato, de desenvolver melhor os nossos talentos pessoais. Eu tava Quebrando essas crenças limitantes. Eu tava vendo aqui, inclusive na pauta aqui, né, essa questão aí da criatividade, tava vendo aqui que como pensar fora da caixa, a relação da mente saudável e a criatividade para produzir melhor, né, principalmente no momento pós-maio tão impactante para nós. Mas a minha pergunta é a seguinte, né, aqui falando da questão das enchentes, né, agora pós-maio, é isso, né? Só que a gente teve então pouco tempo, né, a pandemia. E tragédias também que se ouvem quase que o tempo todo, como agora mesmo com a questão do avião, né? Então isso tudo impactua na questão da mente das pessoas, né? Porque assistir uma notícia triste, pensar questão, né, de um desastre, de uma tragédia, né? Isso engloba aqui nessa... É interessante colocar porque... Toda vez, e isso é um dado bem importante até, a gente vive cercado de notícias pesadas. O nosso cérebro é como se ele fosse uma anteninha, ele vai roteando o que tem próximo e ele capta a nossa atenção para o negativo, não para o positivo. Então isso não é uma crença também limitante? Você está sempre focado nas coisas ruins. E as pessoas parecem que gostam, né, de ver notícia ruim. É impressionante. Braulio, isso é uma questão, inclusive, neural e faz parte do nosso cérebro. Nós, embora estamos aqui em 2024, a gente tem ainda uma parte do nosso cérebro muito primitiva. Então ainda vem lá da época do homem das cavernas, onde a gente precisava memorizar melhor o perigo. Sim. Só que hoje o nosso perigo se chama WhatsApp, agenda e notícias. E a gente vive cercado por isso o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado sobre para que lado nós direcionamos e quanto tempo nós focamos a nossa atenção para que vire uma atenção, não tensão. Sim. Acumulado o tempo inteiro. Isso ele vai refletir direto na nossa qualidade do sono e direto na nossa saúde mental. Então, hoje eu venho expandindo a minha voz, né? Pegando essa dor que eu escuto tanto dentro do ateliê, no atendimento individualizado em adultos e levando também para empresas, para que traga também essa educação da nossa saúde mental, né? Antigamente a gente precisava ser educado para saúde bucal, por exemplo, né? Escovar os dentes todos os dias. Sim, lá hoje na escola, é automático. Começava, né? Só que hoje a gente vive uma era que a gente tem que ser educado em como proteger a nossa mente. Então, sim, a gente vai focar na questão negativa, só que a gente pode treinar a nossa mente. Sim, a gente treina, a gente precisa também treinar a nossa mente para que ela foque em questões mais saudáveis, porque a notícia ruim não só nos deprime, mas ela muda o formato e a saúde dos nossos neurônios, ela oxida o cérebro. E isso neurologistas trazem. Isso é comprovado cientificamente. É hoje, comprovado cientificamente, foi publicado pela Science por 2 Nobel. Mas parece que a nossa ciência, digamos assim, a nossa medicina ainda não... Existem correntes, obviamente, o teu caso, né, Yara? Mas existem correntes já preocupadas e trabalhando com a questão da saúde mental e emocional. Mas a gente percebe que ainda se atua no campo do efeito, né? No efeito das causas e não na causa propriamente. O foco do meu trabalho é a prevenção, é a educação, é o como. Como manter a nossa mente saudável e criativa. E por que saudável e criativa? Porque a criatividade é essa nossa insatisfação de sair daqui do padrão e do comodismo e buscar algo melhor. Sair do quadrado. Para a nossa vida profissional, para os nossos projetos, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, a nossa vida como sociedade. É realmente olhar o que eu, com as minhas habilidades e talentos, posso fazer para melhorar a minha própria vida, impactar nos meus colaboradores, nos meus filhos, nas pessoas dentro de casa e reverberar para a sociedade que eu vivo. Então, sim, temos muitas estratégias. Eu trago nas palestras 13 ferramentas, inclusive, do como a gente pode trazer esses temperos diários para a nossa vida, em como manter e melhorar a nossa saúde mental.
Yara, um local de atendimento, você tem, como já falou então, né? O endereço, onde que você atende, redes sociais aí, contato, enfim, para quem quiser saber mais. Eu tenho meu ateliê terapêutico, meu setting terapêutico em Gramado, ali pertinho do Lago Negro. Acho que a forma mais fácil de me contatar é pelo Instagram, que é o @yara.arteterapia. Atendo individualmente, então, mulheres e adultos, crianças a partir de 7 anos, e venho então nos últimos anos trabalhando com empresas. Eu ia falar justamente isso, além desse local que você atende, né? Sua clínica, seu ateliê clínica, pode dizer assim, né? Exato, correto. Você atende as empresas, né? Você faz esse trabalho em company, né? De ir lá na empresa, porque realmente, olha, Yara, sabe que nos ambientes, muitos ambientes, as pessoas não percebem, mas eles estão doentes, né? E as pessoas não se percebem, porque não existe ali uma alegria, uma motivação de estar naquele ambiente, né? Porque, obviamente, a produção diminui, é uma série de consequências, né? E de acordo com a Justiça do Trabalho, o maior índice de atestados é por depressão, ansiedade e burnout. Então foi em função disso que eu comecei desde a época do Covid já, levando essas palestras e workshops para as empresas, ensinando também as pessoas a ter esse cuidado. Cuidar de si é um dever social, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A gente precisa se colocar na agenda sem culpa. A gente precisa trazer esses pequenos detalhes para dentro da nossa rotina, da nossa vida, para a gente estar bem. Nós estamos bem, as pessoas estão bem também. E depois, muito importante, né? Por que na empresa? Uma empresa saudável, ela é feita de colaboradores saudáveis. Então é importante, sim, a gente levar isso para o maior número de pessoas, reduzir essa mente acelerada, esse burnout, fazer com que as empresas sejam realmente mais leves, mais criativas, mais gentis, para que a gente possa aí estar ultrapassando essa crise e sair de um Rio Grande do Sul, uma Serra Gaúcha muito mais forte, criativa e saudável. Isso é bom para o patrão e bom para o empregado. Sem sombra de dúvida. Olha só, Yara, que bacana esse bate-papo, mas até a semana passada a gente conversou acho que foi semana passada, né? Na semana passada aconteceu a palestra, na semana retrasada, com a Aline Shimanowski e a Simone Darcic, falando sobre liderança acolhedora, que é ter dentro da organização uma pessoa, um colaborador que vai acolher os demais que estão passando por algum tipo de problema mental, emocional, enfim, familiar, algum né? transtorno. Exatamente. Porque, sem dúvida, isso acaba sendo negligenciado por nós mesmos, né? Pelas próprias pessoas. A gente se autonegligencia. Porque a gente foi criado com essa ideia de que se você tem uma casa, um carro, você está bem financeiramente, às vezes não está, né? Mas enfim, e muitas vezes o problema financeiro está relacionado a isso, mas não se negligencia nesse aspecto mental e emocional, né? Sim, a gente cuida de todos, de tudo. A gente cuida da casa, do carro, do trabalho. A gente cuida da estética. Mas a gente não cuida da principal riqueza que nós temos, que é a nossa mente. É a nossa torre de comando, que aí sim vai cuidar tanto da nossa saúde, quanto gerar melhores ideias. E é tão importante a gente ter um espaço para falar e sermos ouvidos. Um espaço de confiança, né? A Aline é maravilhosa também. E isso eu vejo que são vários profissionais, é um trabalho de formiguinha, mas altamente necessário, porque é uma mudança de cultura. De realmente a gente dar-se conta que temos que nos colocar como prioridade, não só cuidando da saúde física e da estética e da academia, o que também é muito importante, mas a gente rever um pouco sobre o nosso estilo de vida e do autocuidado. E você começou falando das crianças, que prestemos atenção das crianças. As crianças, elas têm uma criatividade que nós castremos, né? Que deixemos elas se desenvolverem dentro dessa criatividade, que estimulemos, que brinquemos com elas, né? Acho que isso também vai um apelo para os pais, né? Não castre seu filho, brinque com ele, deixa ele brincar, deixar a imaginação dele, né? Tomar conta, entre dentro dessa imaginação, porque às vezes os pais, por falta de tempo, inclusive, a gente percebe isso, né? Não posso agora, e o filho vai ficando castrado e limitado, e ele precisa desse desenvolvimento, né? Nesse aspecto mental, emocional, enfim, deixar sua imaginação.
A geração nova é um reflexo nosso, nós adultos. Reflexo de professores, pais, instrutores. E a criança absorve o ensinamento 80% observando. 20% somente ouvindo através das palavras. Então, se nós vemos uma geração de crianças aumentando potencialmente ansiedade, suicídio, depressão, falando nisso abertamente, é uma imaginação infantil? Ou é um reflexo do que ela aprende observando nós adultos? Então, nós cuidando de nós como adultos, por isso que eu falo que é um dever social. Nós precisamos cuidar de nós para que seja um reflexo dentro de casa, com sobrinhos, netos, filhos, alunos, e isso reverbera assim numa mudança comportamental e cultural de uma sociedade. É verdade. Lembrando que as crianças serão os nós hoje, né? Serão os adultos de amanhã. Os adultos de amanhã. Obrigado, e que a gente espera que sejam adultos mais saudáveis e mental, emocional e fisicamente. Né? Braulio, vamos pedir para ela passar novamente o endereço, então, do estabelecimento onde ela atende, né? Eu vou passar o Instagram, então. O Instagram, fica mais fácil de fica mais fácil de encontrar, né? Então, @iara.arteterapia ou WhatsApp 54999057056. E muito obrigado, meninos. Uma ótima semana para nós. Para Obrigado, todos sucesso. nós. Obrigado, Yara Urbani, conosco aqui, falando do seu trabalho com mente saudável e criativa, que é arte terapeuta com formação em neuropsicologia da arte. Lembrando que, sem dúvida, como a Yara bem destacou, a mente é a base de tudo. Mente saudável, já dizia, aliás, né? Isso é um pensamento latino. Mens sana corpore sano, né? E isso de Hipócrates, o pai da medicina, já tratava desse aspecto. Infelizmente, a gente foi esquecendo ao longo aí, né, dos séculos. Obrigado, Yara, um grande abraço, sucesso no seu trabalho, tá certo? Conta com a gente aqui. Tudo de bom pra você. Yara Urbani conosco aqui. Yara Urbani Pessim, né? Obrigado. Yara Urbani Pessim. Obrigado, Davenir, também. Você volta daqui a pouco. Volto no final do programa. Isso aí, Davenir. Até daqui a pouco, então, você vai voltar trazendo mais informações. Yara Urbani Pessim, obrigado você, um grande abraço, a gente volta depois do intervalo com mais informações, tem a Pati Viari com os destaques dos campos de cima da Serra, né, e da região das Hortênsias, e a Bianca Carneiro com as informações do 52º Festival de Cinema de Gramado. Daqui a pouco você confere aqui no nosso GJR, na Clube 885, muito mais que rádio. Clube 885 e a hora certa. 8h27, temperatura que está neste momento em 5 graus. Muito mais que rádio. Muito mais. Clube 885. Muito mais que rádio.